tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos para mais uma aula de história, focando no tema essencial. Qual é esse tema? A formação das monarquias, tá bom? A espanhola, a portuguesa, a inglesa e a francesa. Vamos tentar aqui copilar, né, na formação desses estados aí, tá certo? Que é um processo aí que a gente demanda um pouquinho mais de tempo para estudar, mas quando a gente está vendo no estudo aí da formação das monarquias, fica mais fácil a gente ir direto aí ao ponto. Então vamos lá, né? A formação das monarquias nacionais. O que a Pro quer que vocês entendam, né, quando ouvir falar, né, desse tema? Primeiro, meus amores, que quando eu falo em formação das monarquias nacionais, eu estou dizendo que é o momento da história que a gente começa a ter aí, né, a formação desses países. Então, quando eu falo Portugal, né, monarquia portuguesa, francesa, né, inglesa, espanhola, eu estou falando do momento que esses países eles se juntam, né, de fato, à união para a consolidação realmente de um país. Deixam de ser reinos, né, distintos, separados, e passam a ter aí um sentido de união, de nação, de monarquia mesmo, tá certo? Então a formação das monarquias nacionais ocorreu durante aí o período da Baixa Idade Média, que vocês vão lembrar que é o período que o feudalismo já está entrando em decadência, por isso o nome Baixa Idade Média, né? Ou seja, já está finalizando esse período da Idade Média ali na Europa, né? Entre os séculos XII até o século XV, né? Aí focando aqui na Europa Ocidental. Os principais exemplos aí de monarquias que se formam nesse momento da história vai ser a portuguesa, a espanhola, a francesa e a inglesa, que vai ser os exemplos que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Né, o processo ocorreu de maneira similar, né, ou seja, bem parecido nos países citados que a Pro já colocou aqui para vocês. Só que o que diferencia? Foram tempos, né, e por motivos distintos, diferentes, ok? Então, vocês podem ouvir monarquias nacionais, mas podem também ir além, ouvir estados absolutistas, né, que vamos escutar demais aí à frente, né, na história, né, acadêmica de vocês, monarquias absolutistas ou ainda estados modernos. Então, são todas nomenclaturas que vocês podem estar aí encontrando para definir monarquias, né, formação de monarquias aí nacionais. Por que estados absolutistas, né? É justamente porque agora a gente vai ter aí um rei que vai ter aí um poder absoluto. Essa também é uma característica que marca esse momento da história. Entendendo o contexto histórico de formação, vamos agora, né, entender alguns pontos que vão marcar essa formação. Primeiro ponto, com a aliança, coloco em aspas, porque nunca houve uma aliança entre burguesia e o rei. Isso daí é uma ideia que se coloca para que vocês entendam que havia uma necessidade ali mútua. Enquanto, né, a burguesia pagava os impostos que mantinham o rei governava, controlava toda a questão aí, né, principalmente ligada à questão da segurança. Então, por isso o nome aliança, porque existia essa ajuda, essa troca aí que era mútua, vamos colocar assim. Está formada entre a burguesia e os reis. Em várias partes ali da Europa existia essa relação aí, tá bom? E ainda tinha um apoio gigantesco, turma da Igreja Católica. Cada estado passou a se organizar de acordo com suas características para poder, né, ajudar. Dentro disso, observando isso, várias concepções filosóficas ajudaram a determinar, né, a definir que tipo de governo cada um ia seguir, né? Então, os filósofos vieram para dizer, bom, vamos criar agora, né, uma questão teórica de como vai ser isso. Então, era essa basicamente a missão da filosofia nesse momento, além de dar, né, alguns nortes, né, mesmo. É nesse contexto que surge o absolutismo. O rei teria poderes incontestáveis, então ninguém poderia contestar o rei, ninguém.
absolutamente ninguém. Então, nas monarquias absolutistas, era isso que acontecia mesmo. Quando a gente vê em série, em desenho, né, o rei, eu quero que cortem a cabeça, né? Então a gente costuma ver, né? Essa colocação. De fato acontecia na Europa, né? Porque o rei ele tinha poder incontestável nessa forma aqui, né? Da história nesse momento. A Igreja Católica teria participação direta na organização política. Nesse momento também, gente, que a gente vê mais forte a questão da parceria, né, da Igreja, não só como uma questão religiosa, mas também como uma questão política, que vai ao longo da história só ascendendo aí, né, por isso que tem aí, inclusive, movimentos, né, para contestar esse poder todo que a Igreja tem. Em Portugal, teve início aí no século XII, com a dinastia de Borgonha. Vocês já ouviram falar muito. Ou Alfonsina também podem estar, né, aí uma ou outra. Sendo mais tarde consolidada pela a dinastia de Aves. Vocês com certeza já ouviram em falar, né, dessas dinastias aí. Na Espanha, França e Inglaterra, a formação dos Estados Nacionais teve início aqui no século XV. Então percebam que foram em períodos diferentes. É o que vai aí, né, tem um ponto aí distinto entre elas. Na Espanha ocorreu a partir da união, né, dos reinos, né, de Aragão, Castela, né, e seu apogeu que aconteceu aí durante o reinado de Harburgo, tá bom, gente? Então é muito importante a gente perceber esse contexto, ó, a formação aí da união de dois reinos para poder formar, né, a ideia aí de Espanha. Ambos os países, né, tanto Portugal quanto Espanha, né, a gente teve um processo de formação dos Estados Nacionais após a expulsão dos mouros. Quem eram os mouros? A gente estudou lá que os mouros eram, né, os muçulmanos nesse momento da história. Então, quando eu ouvi falar mouros, está se referindo a eles. Lembrem aí. Na França, né, considerado o modelo do absolutismo de fato, era onde de fato se tinha esse absolutismo, né, na forma real, crua, na Europa. É o exemplo mais claro disso. Esse processo se deu ao longo do reinado da dinastia, né, de Capeginha, tá? E Valois, né, gente? São aí nomes, né, mais sofisticados. Mas entre essas duas dinastias. No entanto, seria a dinastia de Bourbon que iria consolidar e marcar o absolutismo francês, que vai ser aí o que mais, né, tem poder, na verdade. E por fim, na Inglaterra, através da dinastia de Plantageneta e Tudor, que a gente vai estudar, né, mais à frente. Mas enfim, o contexto, né? Vamos entender o contexto para focar mais em cada uma mais de uma vez. Desde o início do século aí, né, 8, os islâmicos acabaram se organizando e fazendo todo aquele contexto de tomada do ponto de ligação da Europa com os outros locais que se conheciam naquele momento, que era o mar Mediterrâneo. Vocês vão lembrar que a gente já trabalhou isso, né? Embora tenham conseguido controlar boa parte do Oriente Médio e do Norte da África, a região do território da Europa ficou, né, um pouquinho mais complicada. Só tinha o controle do mar. E aí, se tinha o controle do mar também, né, acabavam influenciando aí. Mas ocuparam quase toda a Península Ibérica, formada pelos atuais, né, Portugal e Espanha. Por isso, começa também aqui, né, essa introdução por eles na formação aí desses estados. A formação desses estados nacionais teve a ver diretamente com a expulsão desse grupinho aí, por isso que eu falei, né, dos mouros, né, ou seja, dos islâmicos, desse contexto aí. E foi nesse contexto que ocorreu as chamadas, né, Guerra da Reconquista, né, com o objetivo de libertar a Península Ibérica da dominação dos árabes, né? Então, os cristãos aí conseguiram expulsar os árabes e definitivamente, né, no século, né, 15, já tinham todo esse contexto aí, né, voltado, preparado para a formação dessas, né, monarquias nacionais. A formação da monarquia portuguesa, né, aqui traz os pontos que vocês precisam saber, né, a gente teve várias dinastias passando por essa monarquia portuguesa, né, é uma das mais extensas, né, com grande poder. Portugal nasceu enquanto Estado no ano de 1139, gente, né? E vai, né, enquanto Estado até 1910.
Percebam o tanto de tempo que se passa, né, Portugal sendo uma monarquia, né? Só vai trocar em 1910. Olha o período, gente, aqui que se tem, né, a consolidação de um Estado a partir de reis. Por isso, né, que eu falo para vocês que foram várias dinastias que passaram. Além disso, após a Guerra da Reconquista, né, o rei aí Alfonso VI doou, né, uma parte aí, né, que era localizada aí na Península Ibérica, né, que pertencia aí, né, a nobres. Ele acaba fazendo essa doação para nobre, né, para o nobre francês. Então isso gera aí todo um contexto aí, né, de mistura, inclusive, né, de dinastias. Seu filho, Alfonso Henrique, né, lutou para buscar a independência desse cordado, né, que seria como um estado aqui pra gente, tá? Conseguindo transformá-lo em rei. E a partir disso, da independência desse cordado aí, né, desse estado, para vocês entenderem, é que surge, né, o estado de Portugal, né, a monarquia portuguesa. Então, gente, é como se forma um país mesmo, tá? Para ficar mais claro para vocês aqui, para estar colocando. Isso em Portugal. E na Espanha, como é que foi, minha gente? Como é que foi, né? Qual foi o motivo que levou? No caso da Espanha, após a guerra também da Reconquista, os territórios da Península da Ibérica foram divididos em quatro reinos, tá? Leão, Navarra, Castela e Aragão. Esses eram os quatro reinos que estava ali delimitada, fragmentada a monarquia espanhola nesse momento. Cada reino era administrado por um rei, né? Por isso o nome de reinos, né? Porque cada um tinha o seu rei mandando ali, né? A junção desses quatro reinos é que forma a Espanha. Olha como é interessante aí. E a unificação desses reinos ocorreu de maneira variada, bem distinta, né? Então, se juntaram os quatro de uma vez? Não. Foram por motivos diferentes que eles foram se unindo. O primeiro, né, foi após muitas guerras, né? Então houve a unificação definitiva dos reinos aqui de Leão e Castela. Isso já aqui, né, no século XIII. Posteriormente, né, a essa unificação, né, foi incorporado a eles o território aqui de Aragão, do reino de Aragão. Mas esse daqui já através do casamento, tá? De dois aí herdeiros, né, desses tronos. Então, a incorporação do terceiro foi a partir do casamento. Então, o primeiro e o segundo reino aí foi a partir de guerras, né? Já o próximo foi a partir de um casamento aí arranjado, que naquele momento era super normal. Depois disso, a gente teve aí, né, um processo de invasão de Fernando, que foi o grande rei aí da Espanha, invadindo o reino de Navarra. Ele não tinha mais como argumentar, né, porque já eram três reinos juntos nesse momento, né, acabou sendo incorporado de uma forma aí, né, sem ter o que contestar, né, não tinha mais o que fazer. Então, Fernando e Isabel ficaram conhecidos aí como os reis católicos, porque, né, tinha aí uma ligação muito forte com a monarquia e a religião, justamente porque eles também fizeram o processo de expulsão total de qualquer pessoa dentro desse reino que fosse aí, ou que tivesse origem aí árabe. Então isso vai marcar também muito a questão do reinado. E é nesse momento, em 1492, que a gente tem a formação aí exata da Espanha enquanto reino único. Interessante? Vimos Portugal, Espanha agora. Vamos passar para o próximo, que é aí a monarquia inglesa. A monarquia inglesa já é um contexto aí, né, mais extenso. Durante também a Baixa Idade Média, né, todos na verdade, a Inglaterra não estava, né, unificada, né? Se tinha vários reinos, né, aí dentro do que seria atualmente, né, ou naquele momento da formação da monarquia, a Inglaterra. Era formado por quatro reinos diferentes, tá bom? Então a gente tem a Escócia, o País de Gales e a Irlanda, tá? Formado por povos celtas. E tinha a Inglaterra, que era formada pelos anglo-saxões. Então, eram povos diferentes. Outro problema aí dentro da formação da Inglaterra era a distinção, a diferença de povos, né? Já no século XII, o rei Henrique aqui, né, II, conseguiu a unificação desses reinos, né, governando de forma rígida, né, inclusive aqui se opondo à nobreza desses reinos.
Então, Henrique ele vai fazer um processo danado para conseguir unificar tudo isso. E ele consegue a partir de uma imposição bem forte. No período das cruzadas, muitos recursos foram gastos aí pelo rei Ricardo Coração de Leão. Esse rei Ricardo Coração de Leão, ele era filho de Henrique, tá bom? Então já tinha assumido, né? O pai não estava mais em condição e ele assume aí. Só que ele gasta aí uma grande quantidade de dinheiro nesse processo aí. Isso gerou várias crises políticas e econômicas na Inglaterra, né? O processo não ficou tão legal assim não, né? Foi aí um processo complicado, inclusive contestando aí a posição de rei de Ricardo. Houve também crises, né, por conta de terras, né, que estava em processo complicado para se cultivar nessas terras, visando conter essas ações aí, né, que estavam se levantando contra a nobreza inglesa. Foi criada uma Carta Magna, onde foi instituído aí, né, que o rei teria agora poderes limitados. Iriam limitar, a partir dessa Carta Magna, o poder do rei. Né? Diferente dos outros estados que o rei não mandava, desmandava, na Inglaterra houve uma limitação desse poder do rei a partir dessa carta. Tá bom? Então, diferente do que a gente já observava em outros. No século XIII, foi criado um parlamento bilateral, ou seja, que tinha dois lados. De um lado estava a Câmara dos Lordes. Se eram lordes, eram representantes da nobreza. Então, para ajudar o rei, nesse momento da história, no século XIII, é criado um parlamento para limitar esse poder do rei. Entendam isso. Só que esse parlamento ele era bilateral. Existia um lado que era o dos lordes, que eram representantes da nobreza, existia a Câmara aqui dos comuns, que eram aí o povo mesmo que se envolvia nesse fuá todo aí da administração. Eram formados por integrantes aqui, né, da nobreza já mais um escalão menor e também pelos comerciantes, ou seja, todo mundo que quisesse, né, já entrar nessa Câmara aqui dos comuns. A função de ambas, né, era criar leis econômicas, políticas, sociais e controlar também a questão de impostos, tributos e limitar o poder do rei. Então, nesse momento aqui, a gente já tem aí, né, um processo mais adentro. Tá? Eu já comentou aqui um pouquinho a mais sobre a Inglaterra. Lembrando que essa formação, né, aqui da monarquia inglesa, ela se dá em 1133, com o rei Henrique II, tá certo? Então, só reforçando isso. E por último, a formação da monarquia francesa, né, que aí a gente teve essa formação dessa monarquia após um longo período aí, né, de disputa. Então, já na França, a Guerra dos 100 Anos teve um papel fundamental na unificação do território, né, formada aí por os diversos, né, pontos ali do que hoje é a França. A região, né, dos Flandes, né, que era um importante local de produção de lã, e que por isso todo mundo ficava doido por essa região, né, acabou aí, né, com um processo de disputa, principalmente entre franceses e ingleses. É por isso que a gente também tem aí uma Guerra dos 100 Anos. Outro motivo, mas principalmente esse. Ok? Após várias vitórias dos ingleses, né, culminou aí com a tomada da cidade de Paris, né? Os franceses reagiram a partir de um sentimento lógico de não querer perder, né, nacionalista, dando aí, né, um processo que a gente conhece como essa Guerra dos 100 Anos, que vai ser um pontapé aí chave para a formação desse estado aí, dessa monarquia nacional francesa. Conseguiram derrotar os ingleses depois desse movimento de 100 anos de guerra. Na verdade foram 116, mais 100 anos para ficar mais chique, que através de um tratado assinado, tá, em 1415, tiveram de devolver Paris aí à França. Nesse momento da história a gente também tem a consolidação desse estado, dessa monarquia francesa. Então os franceses então entenderam que teriam que se unificar para ter aí poder, né, porque se ficassem, né, nessa disputa entre eles não teriam aí poder de forma alguma. Então estabelecem aí uma monarquia, né, uma monarquia absolutista dentro desse processo aí. Então, aliados aí na questão da nobreza e também os exércitos, né, que nesse momento aí era formado na grande maioria por mercenários, que são pessoas que são pagas para lutar, né, nesses exércitos, iniciaram aí a formação do Estado Nacional francês, tá bom? Nesse processo aqui de 1415. Então, a Pro narrou, colocou, explicou a formação dos estados nacionais, que era a missão de hoje, tá bom? Dos 4
né, das 4 monarquias nacionais mais importantes que a gente vai ter aí. Então, gente, aproveita essa aula. Essa é a aula essencial para entender, ó, as próximas cenas dos próximos capítulos. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.